vamos falar um pouquinho de educação financeira, né? Queria ter uma pauta de educação financeira todos os dias aqui, porque a gente precisa aprender sempre. E é uma das principais bases para uma vida confortável, e principalmente na aposentadoria. Só que às vezes a gente esquece disso. Mas hoje a gente vai aprender com quem entende sobre esse assunto, que já está aqui e traz para a gente muitas novidades e afirmações, até já conhecidas, mas lembretes de como a gente se organizar melhor. Ele é o empresário Leandro Canevasi e fala mais sobre educação financeira para aposentadoria. Seja bem-vindo, Leandro. Deixa eu sentar aqui do seu lado para a gente conversar. Aposentadoria, para quem fica só esperando lá o INSS, às vezes é um pesadelo, porque às vezes vem muito menos do que a pessoa esperava e aí não dá para pagar o custo da vida daquela pessoa. O que a gente precisa saber? Bom, primeiro saber dados. Quando a gente fala da aposentadoria, é importante saber que com um salário mínimo, cerca de 35% da população brasileira recebe um salário mínimo apenas. E mais 40% de 1 a 2 salários mínimos, que é de R$ 1.412. Ou seja, 75%, quase 80% da população brasileira vive com R$ 2.800 na terceira idade. Então, se você não se programar quanto antes para pensar na sua terceira idade, quando chegar lá e descobrir qual o valor do INSS, vai levar um susto. Porque apenas 20% vai receber acima de R$ 2.800 de renda mensal. Aí impacta muito a vida financeira na terceira idade. A gente sempre fica com a ideia de que a gente nunca vai envelhecer e também fica achando que quando envelhecer, a gente não vai gastar nada. E não é verdade, né? Não é verdade. Inclusive, com a chegada da terceira idade, chega também a questão de remédios. Gastos com plano de saúde, que não é barato, remédios. Então, nosso custo de vida tende aumentando do que reduzindo. E tem uma coisa muito importante, que a gente deixa de gerar renda, a gente sai da segunda idade. No Brasil, nós não temos educação financeira. Então, esse é um grande problema para toda a população. A gente aprende aqui no Brasil somente sobre a terceira idade. Quando nós ficarmos velhos, vamos entrar na terceira idade. A gente esquece de aprender o que é a primeira idade e a segunda idade, sendo que a segunda idade é o período mais importante da nossa vida, que é quando a gente está formando uma pessoa na primeira idade e estamos nos preparando para a terceira idade. Então, quando a gente para de trabalhar, a tendência é que a gente tenha uma queda de renda. E aí você deveria ter feito um bom planejamento financeiro, para você ter uma renda passiva ou ter alguma outra fonte de renda para você manter o seu padrão e seguir aí até, enfim. O que é um bom planejamento financeiro? Quando a gente fala de um bom planejamento financeiro, a gente tem que pegar a certificação que existe no mercado hoje. Tem uma certificação que é o CFP, que é o que a gente fala aqui, fala em qualquer lugar do mundo, que é você separar a sua vida financeira em 6 grandes frentes. E nós, brasileiros, infelizmente, às vezes a gente não consegue fazer o primeiro, que é justamente o planejamento financeiro. Quanto a gente ganha, quanto a gente gasta. Deveria sobrar, a gente começar a fazer as outras coisas. Então a gente já para ali. Muitos brasileiros hoje vivem todo mês após mês e não sabendo quanto ele ganha, quanto ele gasta, qual a receita que ele tem. Esquece de planejar que janeiro é um mês que vem despesas extras como IPVA, IPTU, material escolar. E acaba sempre vivendo de empréstimo do cheque especial do banco e vai vivendo. Vai fazer uma viagem, parcela, vai trocar de carro, faz um parcelamento. Não tem esse planejamento de entender, não posso gastar mais do que eu ganho. Então, vou ganhar X, gasto Y, tem que sobrar um Z aqui que eu vou fazer algumas coisas, como, por exemplo, reserva de emergência, que muitos brasileiros não sabem nem o que é isso. O problema é que a gente sempre fica esperando esse sobrar alguma coisa para guardar. A gente tem que tirar antes de gastar tudo para ver se sobra ou não? Olha, bela frase. Sim, quando você entende quanto você ganha, quanto você gasta, a primeira coisa é quanto você vai fazer de saving, quanto você vai fazer de reserva todos os meses. A primeira coisa. Então, quando você recebe o seu salário, você deveria tirar aquele valor, já fazer a aplicação daquele valor e pagar as contas como você tinha desenhado. E tem que, obviamente, dar certo. Se faltou, entender onde errou. E, principalmente, olhar para dentro de casa, dentro do lar, várias coisas que a gente está pagando, às vezes não está utilizando. São as torneiras abertas, que a gente chama. Quando você começa a fechar algumas torneiras, começa a sobrar um pouco mais de recurso. Quando a gente pensa em fechar a torneira, às vezes a gente acha que aquela torneira é tão insignificativa que não precisa fechar, né? Qualquer economia é economia? Qualquer economia é economia. Uma torneira pingando um pouquinho, mas várias torneiras pingando ao mesmo tempo, pode dar um volume muito grande no final do mês. Hoje nós temos várias opções de TV por assinatura, por exemplo, e muitas vezes a gente nem utiliza. Está lá disponível e a gente acaba não utilizando. Então vale você fazer tudo isso. Luz em ambiente que você não está presente, deixar a luz apagada para fazer economia de energia. Entender se tem vazamento no lar,
São várias coisas que você começa a olhar para economizar, para depois que você economizou, você começar a fazer as outras coisas do planejamento financeiro, que é gestão de ativos e investimentos, guardar dinheiro para gerar uma renda passiva, pensar no planejamento de aposentadoria, que é um módulo específico, que é separar os investimentos, que é um valor que você tem que guardar, que você só vai mexer quando ficar velha. E se não ficar velho, eu não vou mexer nunca. Para chegar no outro módulo, que é proteção, gestão de riscos e seguros, para entrar no planejamento fiscal, que é quando a gente faz a declaração de imposto de renda, se é simplificada, se é completa, com a ajuda de um contador. E por último, o brasileiro não pensa, não sabe, é planejamento sucessório, que na ausência, quando formos embora, tem um negócio chamado inventário. E os custos inventários são elevadíssimos. E é verdade que no ano que vem a situação vai ficar muito pior, isso já é fato? Já é fato. Hoje em São Paulo, por exemplo, o ITCMD, com o imposto de transmissão causa morte e doação, é 4%. E em breve, aí tudo indica que ele vai para 8%. Então, vai dobrar. E as pessoas não sabem que hoje uma média de inventário é em torno de 20% do Monte Mor. Tudo que a pessoa construiu ao longo da vida, quando ela fechar os olhos, para os herdeiros acessarem esse patrimônio, vai gastar em torno de 20% desse patrimônio. E aí é onde começam os problemas. Não tem a liquidez, não se planejaram para isso. E aí a terceira idade cada vez ficou mais difícil. Ok. O que seria o ideal para que as pessoas tivessem essa reserva de emergência? Quanto que é uma reserva de emergência? A partir do momento que você entende qual é a sua despesa fixa, você pensar no mínimo 3 vezes essa despesa numa aplicação, num local onde você tem fácil acesso caso de uma emergência. Por exemplo, passamos por uma pandemia em 2020, muitas pessoas às vezes ficaram com maior dificuldade que não sabiam dessa reserva de emergência, não tinham essa reserva de emergência. Hoje as pessoas já têm mais essa consciência. Então é de 3 a 6 vezes você ter a sua despesa fixa em um local que, se tudo der errado, você consegue acessar facilmente. Perfeito. Bom, eu fico imaginando que você, Leandro, fale mais sobre esse assunto nas suas redes sociais, né? Falo bastante sobre isso, falo muito sobre venda de seguro de vida, que faz parte do planejamento financeiro. Uma forma diferente de entender sobre o seguro de vida. Antigamente os bancos vendiam o seguro de vida com uma moeda de troca, uma forma de ajudar o gerente. E não, hoje existe seguros de vida que protegem mais em vida do que na ausência. Então vai muito ao encontro também do nosso tema de hoje, né? Um tema delicado hoje, parabéns pelo tema, por sinal. Mas hoje eu falo muito sobre essa venda, sobre venda de seguro, sobre planejamento financeiro. A gente tem uma empresa que faz a gestão financeira para atletas profissionais de futebol. Então toda a parte financeira passa lá por nós. Então para entender se está fazendo um bom gasto, se está fazendo a reserva de uma forma correta. E aí você vai seguir e entender mais lá no Leandro Canevasi, com 2 Es, tá bom? Leandro Canevasi. Exato. E eu te espero numa próxima oportunidade com mais tempo pra gente conversar mais, Leandro. Prazer. Obrigado. Muito obrigada. Beijo. Mas já foi muito bom aí te Obrigado. conhecer, né? Dar esse start, porque esse assunto é necessário.